Olá pessoal, você acabou de entrar no canal Olha o que ele fez. Aqui é seu destino sobre tudo que rolou e rola no futebol brasileiro e internacional. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre os campeões que surpreenderam no Campeonato Brasileiro, mas hoje vamos listar as surpresas da Copa do Brasil. Vocês estão preparados? Então vamos nessa! Olha o que ele fez! 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 A Copa do Brasil é um torneio que adora derrubar os favoritos, times pequenos do norte e nordeste do Brasil. Geralmente todo ano eliminam algum time grande do sul e sudeste, como aconteceu com o Grêmio em 2006, que foi eliminado na segunda fase pelo 15 de novembro de Campo Bom nos pênaltis. O Atlético Mineiro em 2020, sendo eliminados pelo time do Afogados, que no tempo normal empatou em 2-2 e eliminou o Galo nos pênaltis. O Botafogo em 2018, o Glorioso perdeu para a Aparecidense por 2-1, Rodrigo Pimpão abriu o placar mas o alvinegro não suportou a pressão e levou a virada. Essas são algumas derrotas dos times grandes que viraram motivos de piada e até viraram memes na internet, mas nesse vídeo eu não vou citar as derrotas dos grandes para os pequenos, mas vou listar os pequenos que foram campeões. Se vocês quiserem um vídeo sobre as maiores derrotas e vexames dos times grandes, deixa aí nos comentários. 1991. Em 1991 a Copa do Brasil contava somente com 5 fases. Na primeira fase, os times se enfrentavam em jogos de ida e volta. O vencedor se classificava para as oitavas, depois quartas, semifinais e final. E na primeira fase o Criciúma enfrentou o Biratã de Mato Grosso do Sul. O primeiro jogo foi empate de 1-1. Já no jogo de volta diante de sua torcida o Criciúma aplicou uma goleada de 4-1, se classificando para as oitavas de final. Nas oitavas o Criciúma enfrentou o Atlético Mineiro que na fase anterior eliminou o Caiçara do estado de Piauí. Nas oitavas de final o Criciúma venceu o Atlético Mineiro nos 2 jogos pelo placar de 1-0, se classificando para as quartas de final. Nas quartas de final o adversário do Criciúma foi o Goiás, empate no primeiro jogo por 0-0 e vitória no segundo jogo por 3-0. A semifinal foi disputada contra um time que também vinha fazendo uma campanha surpreendente, o Remo de Belém do Pará, que eliminou Rio Branco, Vasco da Gama e Vitória. O Criciúma venceu os 2 jogos, o primeiro jogo pelo placar de 1-0 e o segundo pelo placar de 2-0. Na grande final o duelo foi contra o Grêmio. O primeiro jogo foi no Estádio Olímpico do Grêmio e o placar foi de 1-1. Aos 15 minutos do primeiro tempo Vilmar abriu o placar para o Criciúma e aos 38 do segundo tempo Maurício empatou o jogo. O segundo jogo foi disputado no estádio Heriberto Hulse em Criciúma e o placar foi inalterado, o que deu o título para o Criciúma, já que neste ano o fator de gol fora de casa era critério de desempate. O elenco do Tigre nesse ano era composto pelos jogadores Alexandre, Sarandi, Idemar Tomazi, Vilmar, Altair Itá, Roberto Cavalo, Gelson, Griso, Emerson Almeida, e Zé Roberto, Soares, Vanderlei e Jairo Lenze. O técnico era o Felipão. 1999. Neste ano a Copa do Brasil contou com 6 fases, e na primeira fase o Juventude eliminou o Guará do Distrito Federal pelo placar de 5-1. Na segunda fase o Juventude enfrentou o Fluminense do Rio de Janeiro. No primeiro jogo, o time de Caxias do Sul não tomou conhecimento do tricolor das Laranjeiras, e aplicou uma sonora goleada de 6-0, com uma grande vantagem a seu favor. O Juventude foi bem mais tranquilo para o segundo jogo e perdeu pelo placar de 3-1. Nas oitavas de final o Juventude enfrentou o Corinthians. O primeiro jogo foi 0-0, e no segundo jogo o placar foi de 2-1 para o Juventude. Nas quartas de final o confronto foi contra o Bahia. Neste confronto tudo igual no primeiro e no segundo jogo, placar de 2-2 nos 2 jogos, o que levou o jogo para os pênaltis. O Juventude se classificou, placar 4-1. Na semifinal,
Clássico regional. O jogo foi disputado contra o Internacional. O primeiro jogo foi 0-0 e na segunda partida, o placar foi bem redondo, 4-0 para o time de Caxias, levando o time para a final da Copa do Brasil, contra o Botafogo do Rio de Janeiro. No primeiro jogo da final, o Juventude venceu por 2-1 e os gols foram marcados por Fernando Reixa aos 14 do primeiro tempo, Maurício Mexerica aos 22 do primeiro tempo marca o segundo, e Bebeto aos 41 também do primeiro tempo, desconta para o Botafogo. Esse resultado deu ao Juventude a vantagem do empate no jogo de volta. E no segundo jogo em um Maracanã lotado de botafoguenses, com mais de 110 mil torcedores, o que até hoje é o maior público de uma única torcida na Copa do Brasil. O Juventude consegue segurar o ímpeto do Fogão e empata o jogo em 0-0, e levanta a taça da Copa do Brasil. O time campeão do Juventude neste ano era composto pelos jogadores Emerson, Marcos Teixeira, Índio Alagoano, Piccoli, Denis, Roberto, Lauro, Kiko, Flávio Paiva, Mabilia, Gil Baiano, Maurílio e Márcio Mexerica, Alcir. 2004. A Copa do Brasil de 2004 teve 64 participantes e teve início dia 4 de fevereiro e com a sua conclusão dia 30 de junho, e teve como artilheiro Alex Alves, jogador do Botafogo. Esta edição da Copa do Brasil também teve 6 fases. Na primeira fase, o Santo André enfrentou o Novo Horizonte e deu uma sonora goleada de 5-0, se classificando para a segunda fase, sem a necessidade de um segundo jogo, já que venceu com mais de 2 gols de diferença fora de casa. Na segunda fase, o clube do interior de São Paulo enfrentou o Atlético Mineiro, e no primeiro venceu pelo placar de 3-0, no jogo da volta podia perder por até 2 gols de diferença, e este foi o placar. O Galo Mineiro venceu por 2-0, que não foi suficiente para eliminar o time do Santo André. Nas oitavas de final, o Santo André enfrentou o Guarani, no primeiro fora de casa empate em 1-1 e no segundo jogo empate em 0-0, o que deu a classificação para o Santo André, pelo gol feito fora de casa. Nas quartas, o adversário foi o Palmeiras, no primeiro jogo com o mando de campo do Santo André empate em 3-3, no segundo jogo novo empate, só que agora o placar foi 4-4. E mais uma vez o time do ABC Paulista se classificou pelo gol feito fora de casa. Na semifinal, o time do Santo André enfrentou uma outra grande surpresa daquele ano, o 15 de novembro, também do interior de São Paulo. O 15 de novembro nesta competição eliminou times como o Americano do Rio de Janeiro, que também era uma surpresa, e o Vasco da Gama. No primeiro jogo da semifinal jogando em casa, o Santo André perdeu por 4-3, precisando vencer por 2 gols de diferença para se classificar para a grande final. E adivinha o que aconteceu? O placar foi de 3-1 para o Santo André, levando a surpresa do campeonato para a final, que iria ser disputada contra o Flamengo. Na grande final, o primeiro jogo foi disputado no estádio Palestra Itália, para um público de pouco mais de 20 mil pagantes. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Roger abre o placar para o Flamengo, aos 6 do segundo tempo, Osmar empata para o Santo André, e aos 14 do segundo tempo, Ramalho vira para o Santo André, porém aos 38 minutos do segundo tempo, Atirson empata o jogo novamente para o rubro-negro carioca. No jogo da volta, uma vitória simples dava o título ao vencedor daquele jogo, e empate em 0-0 e 1-1 dava o título ao Flamengo. Empate em 2-2, pênaltis e empate acima disso, o Santo André seria o campeão. O jogo foi disputado no estádio Mário Filho, o Maracanã, para um público de pouco mais de 70 mil presentes. O empate persistiu durante todo o primeiro tempo, o que dava o título ao Flamengo, porém no início do segundo tempo, aos 7, Sandro Gaúcho abre o placar, o que forçou o Flamengo a partir para cima para buscar o empate. Mas aos 22 minutos da segunda etapa, Elvis faz 2-0, o Flamengo não tem forças para buscar o empate e o jogo termina 2-0, dando o título para o time do interior de São Paulo. O time do Santo André nessa final era Júlio César, Dedimar, Gabriel e Alex, Nelsinho, da Guia, Dirceu,
Ramalho, Ronaldo, Elvis, Dodô e Romerito, Sandro Gaúcho e Osmar. 2005. Pelo segundo ano consecutivo, tivemos mais uma surpresa na Copa do Brasil. Paulista de Jundiaí foi a grata surpresa de 2005. A edição deste ano foi nos mesmos moldes do ano anterior. Na primeira fase, o time paulista eliminou o Juventude, vitória de 1-0 no primeiro jogo e empate de 1-1 no segundo. Na fase seguinte, o paulista enfrentou o Botafogo do Rio de Janeiro, 2 empates. O primeiro em casa 1-1 e o segundo no Rio de Janeiro, empate em 2-2, e o paulista se classificou pelo gol fora de casa. Já nas oitavas de final, o time do interior de São Paulo duelou contra o Internacional, derrota no primeiro jogo por 1-0 e vitória no segundo jogo pelo mesmo placar, o que levou a partida para os pênaltis, onde o paulista se classificou vencendo por 4-2. O adversário das quartas de final foi o Figueirense de Santa Catarina, derrota no primeiro jogo 1-0 e vitória no segundo jogo pelo mesmo placar, e a classificação veio nos pênaltis, 3-2. Na semifinal, o paulista enfrentou o Cruzeiro. No primeiro jogo, vitória do paulista por 3-1, e no segundo jogo, vitória do Cabuloso por 3-2. O que levou o paulista à final foi o gol fora de casa, que era critério de desempate. Na grande final, o paulista de Jundiaí enfrentou o Fluminense do Rio de Janeiro. O primeiro jogo foi disputado no estádio Dr. Jaime Sintra, em Jundiaí. O primeiro tempo passou todo em branco. Com 2 minutos do segundo tempo, Mossoró recebeu na área e fez o gol, porém estava impedido. 1 minuto depois, Mossoró ganhou na corrida de Radamés e tocou no ângulo esquerdo, fazendo 1-0. Aos 38 do segundo tempo, Léo, após cruzamento perfeito de Fábio Vidal, o atacante dominou a bola e encobriu Kleber. O público para esse jogo foi pouco mais de 14 mil torcedores. No jogo de volta no estádio de São Januário, para um público de 25 mil torcedores, o Fluminense não conseguiu furar a retranca do paulista e o placar permaneceu inalterado, o que deu o título deste ano ao paulista de Jundiaí. O time escalado por Wagner Mancini para esse jogo foi Rafael, Lucas, Anderson Batatais, Dema, Julinho, Fábio Gomes, Juliano, Hever, Christian, Fábio Vidal, Márcio Mossoró e André Leonel, Abraão. 2008. A última surpresa da Copa do Brasil dessa vez foi do Nordeste. Na primeira fase, o Sport Recife enfrentou o Imperatriz do Maranhão. No primeiro jogo fora de casa, o Sport empatou em 2-2, forçando o segundo jogo este que o Sport venceu por 4-1. Na segunda fase, o time do Sport enfrentou o Brasiliense e venceu os 2 jogos, o primeiro pelo placar de 2-1 e o segundo pelo placar de 4-1. Na fase seguinte, nas oitavas de final, o Sport enfrentou o Palmeiras. O primeiro jogo foi 0-0, mas no segundo jogo o Sport não tomou conhecimento do Palmeiras e aplicou uma goleada de 4-1, o que creditou o Sport nas quartas de final contra o Internacional. No primeiro jogo, derrota do Leão de 1-0, porém no segundo jogo o Sport partiu para buscar o resultado e venceu por 3-1. Na semifinal, o Sport duelou contra o Vasco da Gama, vitória no primeiro jogo por 2-0, já no segundo jogo o Vasco venceu pelo mesmo placar e a disputa foi para os pênaltis, 5-4 para o Sport, levando o time nordestino para a grande final contra o Corinthians. O primeiro jogo da final foi disputada no estádio do Morumbis, para um público de mais de 63 mil presentes. Já no primeiro tempo, o Corinthians faz 2-0, Dentinho marcou o primeiro gol aos 18 minutos do primeiro tempo e Herrera aos 23 minutos marcou o segundo gol. Aos 31 minutos do segundo tempo, Acosta marca o terceiro gol, porém aos 38 minutos do segundo tempo, Enilton desconta para o Sport Recife, o que deu um grande fôlego para o segundo e derradeiro jogo, que foi disputado na Ilha do Retiro, para um público de mais de 34 mil presentes. Ainda no primeiro tempo, o Sport fez os 2 gols que precisava para ser campeão. Carlinhos Bala fez o primeiro gol aos 34, e 3 minutos depois, aos 37, Luciano Henrique fez o segundo.
O Corinthians não conseguiu fazer gols e o Sport foi o grande campeão daquele ano, e conquistava seu segundo título nacional. O time escalado por Nelsinho Batista para essa final foi Magrão, Diogo, Durval, Igor e Dutra, Daniel Paulista, Sandro Goiano, Cássio, Emilton e Luciano Henrique, Everton, Carlinhos Bala e Leandro Machado, Roger. Então galera, essas foram as grandes surpresas da Copa do Brasil, que teve sua primeira edição em 1989, já teve vários moldes de disputas, várias premiações, vários campeões e muitas zebras ao longo de todos esses anos de disputa. Mas diz aí, você quer saber algumas dessas zebras? Deixa aí nos comentários que esse pode ser tema para um próximo vídeo. Valeu pessoal, muito obrigado pela companhia, um abraço no coração de todos e fui!